Ajeite a sua bunda aí, porque ela vai ficar com certeza quadrada com esse filme aí de 3 3 horas da Turquia. Não é 3 horas. São 3 horas E e 10. 8 minutos. São 8, pra ser bem exato. Sinan volta para sua terra natal para prestar um teste para se tornar professor e tentar lançar um novo livro. Com isso, ele reencontra pessoas do passado e precisa lidar com os conflitos de sua família. E também aí, nesse meio tempo, discutir várias coisas filosóficas, religiosas, familiares, amorosas, tudo que há demais aí nessa vida. É difícil ser artista não só na Turquia, mas no Brasil, em todos os lugares do mundo. Então, você que sofre aí pra vender sua arte na praia, ele Seu também livrinho sofre pra lançar o livro dele, gente. Exatamente, mas antes de a gente começar a falar desse escritor, vamos lá, você que assistiu mais filmes desse sujeito aí, Nuri Bilge Ceylan. Cara, eu sei falar um pouquinho do cinema dele, mas não sei falar o nome dele, eu acho. Uhum. Mas eu queria dizer que os filmes dele ele seguem essa mesma pegada, são filmes um pouco mais longos, com essa pegada um pouco onírica, essas cenas longas, esses diálogos que às vezes são bonitos, mas são um pouco cansativos. Então, mas eu acho que ele tem uma filmografia muito boa, assim. Assim, uma coisa que é bastante, não diria distante, mas diferente do resto dos filmes, pelo menos os textinhos de filmes que eu assisti quando era mais novo, Sim. é que os outros filmes eles eram mais contemplativos até visualmente, assim. Você vê que são quadros muito ricos, você tem um estetismo, assim, muito apurado, ele tem uma preocupação em criar, tanto nos interiores quanto nos exteriores, cenas plásticas, assim, que vão te deixar embasbacado. Nesse filme, eu acho que ele tem uma proposta que é um pouquinho diferente. Não sei se é pra analisar um pouco mais essas relações humanas desses personagens, do que de fato você ficar... Cara, eu acho que é só porque o orçamento é mais baixo. Pode ser. mesmo. Você vê que ele é artista também, no final Mas das eu acho que contas, assim né? mesmo, por mais que ele use um equipamento que me pareça ser um pouco inferior, ele tem uma estética um pouco inferior entre aspas, né, do que dos outros filmes dele, eu acho que ainda assim ele consegue carregar essa coisa dos planos. Acho que tem planos muito bonitos, planos sim, até bucólicos, assim, um pouco bucólicos, um pouco oníricos, como a gente já mesmo citou. Então eu acho que ele consegue, de certa forma, manter ainda um pouco dessa identidade da estética dele, só que esse é um filme um pouco mais pobrezinho, e eu acho que, não que nos outros filmes não seja uma preocupação nos diálogos, né, mas nesse filme ele tem uma preocupação muito, muito grande com os diálogos, então ele acaba focando... Sim, todos têm, mas eu acho que nesse ele foca muito nisso e menos na parte visual do filme. Em algumas dessas situações, tem uma cena pra mim que ele utiliza a linguagem cinematográfica de uma forma muito elegante, assim, né? Quando esse garoto chega de volta aí à casa da família, que eu acho que ela tenta meio caracterizar um pouco a personalidade desse pai, que tem traços aí desse patriarcado, de uma talvez uma criação mais conservadora, em que você vê que a câmera, de um lado, ele foca no enquadramento somente os homens e de outro, somente as mulheres. Então o que me faz pensar, será que existe talvez uma divisão de gênero, de uma sociedade que não conseguiu ainda igualar as partes para que personagens de sexos, gêneros opostos possam coabitar o mesmo espaço? E aí eu acho que ele tem uma sacadinha interessante, porque você vê que esse pai, ele vai lá, pede pra moça levantar para pegar um casaco que tá logo atrás dele, né? Que seria aquela imagem clássica de patriarcado do cara que fica simplesmente sentado vendo televisão e não se move um dedo para fazer qualquer coisa. Só que acontece, quando ele pega a jaqueta, ele tira lá um negocinho e prega uma peça com a filha. Então eu acho que a grande caracterização que essa cena tenta mostrar é desse pai de família que de alguma forma ainda tenta se posicionar como líder dessa família e tenta trazer uma certa sustentação financeira, mas no final das contas é só um paspalhão. Só dessa divisão e depois desse encontro imagético que o filme propõe. Mas apesar desses momentos específicos, eu acho que de modo geral, pra mim, eu desgosto assim muito dessa parte estética do filme em vários aspectos, tanto na questão da montagem, porque você vê que o filme, como você comentou, é inteiramente baseado nos diálogos, então às vezes pra tornar, acho que a conversa um pouco mais dinâmica, você vê que às vezes tem duas pessoas conversando, tem um enquadramento aqui, depois tem um enquadramento mais perto, um enquadramento mais distante, um em seguida do outro, com vários planos que eu acho super acessórios, às vezes ele passando de trás de uma ponte para mostrar onde eles estão, depois uma aérea, enfim, isso sem contar um erro gigantesco de continuidade, ao ponto de, por exemplo, você tem um personagem comendo uma maçã inteira, num corte ele corta um pouquinho mais pra direita, a maçã já acabou, aí um tá bebendo num corte, vira o corte um pouquinho pra direita, a mão já tá aqui embaixo com a cerveja. Então assim, se você gosta aí da arte da continuidade, acho que esse é um filme exemplar aí pra você entender
como não se deve fazer continuidade. Então, eu acho que assim, esse excesso, né, entre aspas, de planos, eu não sei se necessariamente eles me incomodam. Tem alguns planos aéreos ou alguma outra coisa. Porque assim, depois que ficou mais barato, então muitos diretores adoram hoje usar esses planos aéreos que antigamente eram coisas muito caras para se fazer, porque afinal de contas tinha que se fazer com helicóptero ou coisa do tipo, Grua, né? Com grua, né? Bom, além desses planos acessórios aí que eu acabei de cunhar aqui agora, eu acho que também nos outros filmes ele tentava utilizar aqueles planos super estéticos para tentar dar uma dinamizada nessas conversas, para você ficar contemplando essa paisagem, tentando olhar cada um dos detalhes. Como isso não acontece tanto nesse filme, eu acho que ele tem uma outra saída, que tem muito a ver com esse uso de câmeras que você comentou, que parece ser um pouco mais caseiro, que me incomodou em diversos momentos do filme, porque eu tinha a sensação de que de um corte para o outro, você tinha uma câmera que era super profissional, filmando num primeiro momento, e depois uma câmera de celular filmando no segundo. Tanto é que eu até fui pesquisar quais câmeras eram essas, e de fato, uma delas é profissional e uma é bastante utilizada em vlog. E aí você vê também que o filme ele satura várias cenas, os personagens aí parecem grandes Trumps aí, de laranja, com uma cara laranja, uma cara amarela, os ambientes também. Então aí, se você for pegar todas essas características estéticas que tem nesse filme, então, tanto esses planos acessórios, esses erros de continuidade absurdo, esses filtros que ele coloca nos personagens e nos ambientes, e essa mudança de câmera de um corte para o outro, pode parecer até um pouco arrogante vou falar, mas pra mim, parece que o filme, comparativamente até com os outros, parece até um pouco, sei lá, estudantil, assim, sabe? Nathan Revolt. Eu acho um pouco, talvez um pouco extremado o seu ódio por... Não é ódio, mas... Não tem ódio, calma lá. Não, brincadeira. Desejo tudo de bom aí pra você, Não, assim, eu acho que eles não me incomodam tanto quanto te incomodam, assim. O que mais me incomoda no filme é quando a gente começa a estrutura, essa montagem começa a atrapalhar na narrativa, quando isso começa a deixar o filme cansativo. Como a gente mesmo disse lá no começo do vídeo, esse filme ele tem 3 horas de duração. Então, assim, você já tem que se preparar, você sabe que ele cansa um pouco. Tem filmes que a gente assiste de 3 horas que você nem percebe, mas esse me parece que são pequenos curtas-metragens dentro de um filme. Esse é um filme episódico. Você pode ver o filme, assim, em segmentos de discussão. Ele vai discutir primeiro religião, depois vai discutir amor e tudo mais. Assim, eu acho os diálogos maravilhosos, eu acho os diálogos belíssimos, mas isso, conforme o tempo vai passando, começa a cansar. Como você mesmo disse, ele vai dividindo por temas, né? Ele vai discutindo. Se você pegar só aquilo, dá pra você fechar e fazer um curta-metragem. Talvez, se ele diminuísse essa questão do número de discussões. De discussões ou de cenas, ou se ele conseguisse talvez melhor. Fosse mais impactante. Exatamente, ou se ele conseguisse condensar essas cenas em diálogos em cenas que fossem um pouco menores, eu acho que esse filme ele fluiria um pouco melhor. Então, assim, ainda assim, eu acho que os diálogos são muito bonitos. Em alguns momentos, esse filme nos faz refletir sobre muita coisa. E é interessante porque, assim, é um país totalmente diferente do nosso, com uma cultura totalmente diferente da nossa. E você vê que e os ainda temas assim, exatamente, né? Foi o que eu brinquei lá no começo do vídeo, que é difícil ser artista, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, que você vê que esse cara tem vários anseios também pela profissão dele. Cara, você vê que pra mim agora é o contrário. Isso não me incomoda na essência, porque eu acho que, assim... Não me incomoda esse fato das conversas terem um tom de autoindulgência, assim, que parece que elas são muito maiores do que elas são, ou um tom meio que artificial e planejado, de que, por exemplo, acaba um núcleo, ele tá andando, já encontra outro núcleo para começar a falar. Isso não me incomoda. E também não me incomoda essa coisa meio fragmentada, porque, por exemplo, tem 2 filmes que eu acho fantásticos, que tem um pouco disso. Um deles é O Meu Jantar com o André, que você tem 2 caras sentados numa mesa, conversando por um jantar inteiro sobre vários temas que perpassam filosofia, arte e tudo mais. Não acho... que me incomoda, e por exemplo um outro que é o filme Waking Life, do Richard Linklater, que é uma animação, que é um personagem também que vai passando por várias pessoas, cada um inclusive é desenhado de um jeito diferente. Mas o que diferencia pra mim esses 2 filmes daqui do Nuri Bilge, nesses 2 filmes pra mim parece muito que é um filme ensaístico que por um acaso tem personagens, o que é totalmente diferente desse filme do Nuri Bilge, porque todos esses personagens eles têm personalidades, eles têm um arco dramático que eles precisam completar, e que pra mim, como ele vai passando por várias discussões totalmente diferentes, eu sinto que a personalidade desses caras às vezes é fluida, porque você pode pegar esse mesmo protagonista, em muitas das cenas ele é super arrogante, ele se acha a última bolacha do pacote, mas em outras, quando por exemplo ele vai discutir sobre religião, ele parece essa pessoa mais atenciosa, mais ouvinte. Então tentar mesclar esses 2 mundos pra mim acaba que, sei lá, sabe? Eu acho muito interessante essa dinâmica também de filmes em que os personagens eles ficam discutindo. Mas no Waking Life, por exemplo, eu não assisti essa animação, mas pelo que você disse aí, há uma questão estética que se transforma como um filme narrativo
para que ele mude desses núcleos e faça... eu sei que parece que é Assistam uma esse filme, é piração. uma piração, o olho vai saindo, o fundo do quarto vai tomando vida. É um negócio doido. Mas aí você tem a questão da animação como uma desculpa, entre aspas, enfim, mas como uma justificativa para você realizar essa mudança de núcleos e tudo faz sentido. Nesse filme aqui eu acho que é diferente, porque ele basicamente ele anda e ele vai mudando de assunto, parece até um jogo de videogame, assim, né? Que ele vai andando... Qual que é o jogo que você me falou aqui, você me confessionou? Porque você tá querendo falar aqui agora. Um Pokémon, digamos assim, é que o personagem vai andando pelas vilas, vai encontrando as pessoas. Gente, por favor, não me matem por dizer isso. Mas me parece um pouco que não consegue fazer uma ligação tão fluida, assim, entre esses assuntos e esses personagens. Então isso acaba cansando, sabe? Que nem eu falei. O problema pra mim não é o fato dele estar ligando, porque eu acho que às vezes você pode passar de um tema pro outro, às vezes a proposta do filme é sem sair. Mas, nesse meio tempo, o intervalo entre dois encontros, de tentar desenvolver um pouco o arco dramático desses personagens para que eles cheguem no final e tenham uma grande lição. E que muitas vezes as conversas que eles têm com esses núcleos interfiram na forma como esses personagens vão reagir com o mundo. Mas que nem eu disse, às vezes parece que eles são mais arrogantes, depois mais pra frente eles são simplesmente mais compadecidos das coisas, depois voltam a ser arrogantes. Então, assim, eu acho que estruturalmente eu concordo com você. Pra mim ele não consegue balancear bem o arco dramático com esses momentos mais ensaísticos. Bom, esse filme sendo longo ou não, tem daí uma pegada meio Pokémon, mentira, não quis dizer isso. Esse filme ele competiu a Palma de Ouro do Festival de Cannes, foi bem falado pela crítica, mas eu também vi alguns relatos de jornalistas aí que foram embora na metade, sei lá, em algum momento dessa, porque eles adoram fazer isso no festival, é impressionante. Todo ano a gente vê várias notícias. Jornalistas saíram no meio da sessão. Então, nesse aconteceu a mesma coisa. Mas foi um filme que foi bem falado. Num ano que tivemos Burning, Assunto de Família, foi um ano Guerra difícil pra Fria. ele. Coitadinho, foi um ano difícil, mas também é um filme ruim. E o Nuri Bilge também, vale ressaltar, ele ganhou já a Palma de Ouro em 2014 com um filme chamado Winter Sleep, que é um filmaço. Se chama O Sono de Inverno. Então, se você... Talvez seja bom aí pra você dar uma dormidinha ou não. Não, mas um filme com ritmo mais lento. No ano ele competiu com o Relatos Selvagens e o Leviatã. Então, assim, que são filmaços também. Que eu gosto. Relatos Selvagens tem gente que não gosta tanto, mas eu acho um filmaço. Enfim, é isso aí, gente. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu e tchau. Tchau.